Bom dia, pessoal. A paz do Senhor para todos. Espero que tenham passado um lindo domingo, um domingo muito abençoado, na graça do Senhor, na bênção do Senhor, na glória do Senhor, através do culto e também culto congregacional, como também é o tempo que estiveram juntamente caminhando junto com Cristo. Hoje já estamos começando um dia mais. Estamos na segunda-feira, dia 5 de julho, e vamos outra vez compartilhar neste tempo que Deus nos tem permitido. Vamos a compartilhar outra vez a palavra do Senhor com este material de devocionário. Tempo com Deus é vida viva. Sejam bem-vindos vocês uma vez mais a este canal para poder gozar-nos da presença de Deus através da sua palavra. Vamos orar primeiramente para pedir a liderança do nosso Senhor e que Ele, com seu Santo Espírito, possa também ajudar-nos a entender tudo aquilo que está no seu coração. Oremos juntos. Amado Pai, muito obrigado, Senhor, por ter nos dado um dia mais e uma semana mais, Senhor, de vida, onde, Senhor, estamos começando este tempo também, uma vez mais, Senhor, confiadamente, sabendo de que você nos tem chamado, Senhor, para este lugar de oração e também de poder escutar a Tua palavra, de poder meditar a Tua palavra, Senhor, para que possamos nós aplicar, poder obedecer a Tua palavra, Senhor, em nossas vidas. Senhor, pedimos, Senhor, que seja o Seu Santo Espírito, Senhor, que nos esteja guiando em todo momento, falando-nos e também, Senhor, que nós possamos entender a Tua palavra de acordo com Teu coração. Que nós não entendamos aquilo que nós queremos entender, senão possamos nós entender aquilo que está no Teu coração, aquilo que, por mais que nós não queramos recebê-lo, Senhor, quando está no Teu coração, faça que o Teu Espírito, Senhor, nos ajude a poder receber essa palavra também, Senhor. Senhor, muito obrigado, Senhor, estamos expectantes do que você vai fazer hoje, neste dia também. Que o Teu nome seja louvado, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo oramos. Amém. Amém. Vamos à palavra do Senhor e hoje a passagem de hoje é de Êxodo, capítulo 34, versículos 27 a 35. O livro de Êxodo, capítulo 34, versículos 27 ao 35. E a palavra do Senhor diz assim, segundo a nova versão internacional, diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Escreva essas palavras, porque é de acordo com elas que faço aliança com você e com Israel. Moisés ficou ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, sem comer pão e sem beber água. E escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Ao descer do monte Sinaí, com as 2 tábuas da aliança nas mãos, Moisés não sabia que o seu rosto resplandecia por ter conversado com o Senhor. Quando Arão e todos os israelitas viram Moisés com o rosto resplandecente, tiveram medo de aproximar-se dele. Ele, porém, o chamou. Arão e os líderes da comunidade atenderam, e Moisés falou com eles. Depois todos os israelitas se aproximaram, e ele lhes transmitiu todos os mandamentos que o Senhor lhe tinha dado no monte Sinaí. Quando acabou de falar com eles, cobriu o rosto com um véu. Mas toda vez que entrava para estar na presença do Senhor e falar com ele, tirava o véu até sair. Sempre que saía e contava aos israelitas tudo o que lhe havia sido ordenado, eles viam que o seu rosto resplandecia. Então, de novo, Moisés cobria o rosto com o véu até entrar de novo para falar com o Senhor. Palavra ao Senhor. Amém.
Viver de acordo com a palavra do Senhor, viver de acordo com a lei do Senhor é uma das qualidades e das características de um verdadeiro cristão, um verdadeiro crente. Mas não é tão fácil, não é tão fácil. Hoje, o texto que nós temos lido nos está falando de como Moisés ele entrou na presença de Deus, né? E ele ficou lá no Monte Sinai durante 40 dias e 40 noites, sem comer e sem beber. E desse jeito ele teve um relacionamento muito profundo, muito perto de, de Deus. Mas uma coisa que hoje eu sinto de parte do Senhor é isto. O versículo 27 começa dizendo: escreva essas palavras, porque é de acordo com elas que faço aliança com você e com Israel. Escreva essas palavras. Quais são essas palavras? Essas palavras não são outra coisa. Nesse momento eram os 10 mandamentos. Isto quer dizer que a lei era a palavra na qual Deus estava fazendo uma aliança com o povo. Esta palavra hoje chega a ser o Evangelho de Cristo Jesus, o Evangelho da cruz. Esse Evangelho da cruz é uma aliança onde Deus está fazendo essa aliança por meio de Cristo Jesus, por meio dessa cruz. Já não é por lei, senão é por graça. E essa graça é em Cristo Jesus, pelo qual nós temos que lembrar uma vez mais que as obras da lei nunca nos podem justificar, mas somente a graça, a nossa unidade com Cristo faz que nós possamos alcançar essa justificação. Então, quando nós temos que escrever essas palavras, eu senti assim que escrever outra vez a palavra, o Evangelho de Cristo, e escrever no meu coração, isso é muito importante porque é aí onde eu posso permanecer. Por isso, Jesus também diz assim: todo aquele que permanece em mim e minha palavra permanece nele, né? Em João 15. Então aí nós podemos ver de que Jesus também está desejando que nós tenhamos um relacionamento profundo através da palavra. Então tudo tem que ver com a palavra. Este versículo 27 podemos dizer que é o versículo principal desta passagem que temos lido. E esse é o coração de Deus também. Ele deseja dar a sua palavra, ele deseja dar instruções para que nós possamos ter essa aliança com ele. Em outras palavras, é que Deus, por mais que ele não faça essa aliança conosco, ele vai fazer tudo de acordo com a sua vontade. Mas agora, ele deseja que nós possamos participar dessa glória sua, e por isso é que ele também nos está dizendo para que nós escrevamos a palavra, né? Que possamos pôr no nosso coração. No meu tempo com Deus, por exemplo, quando eu faço a meditação, eu gosto de escrever. Antes não fazia muito, porque eu meditava na minha cabeça, pensava que podia reter a meditação na minha cabeça e com isso era suficiente. Mas não. Eu aprendi no caminhar dos tempos que escrever, né, me deixa um material, me deixa uma coisa muito mais forte, mais firme. E também, quando eu escrevo a minha meditação, e não fica somente na minha mente, senão fica no papel onde eu estou escrevendo, me ajuda muito a poder voltar outra vez às minhas anotações, para poder eu ver o que o Senhor me tinha falado, o que eu tenho obedecido e o que eu tenho desobedecido. Então, todas estas coisas são coisas que me vão ajudar para poder avançar um pouco mais e poder avaliar-me a mim mesmo, para examinar-me, para ver onde eu tenho caído. Então,
o escrever a palavra que Deus me tem dado, isto quer dizer, hoje, na aplicação do tempo com Deus, podemos dizer que quando eu medito e eu escrevo, estou escrevendo a palavra de Deus também, né? E isso não é somente para focar-me na minha própria pessoa, senão é poder focar-me em Cristo e focar-me em Deus. E isso é o que me vai ajudar também a ter essa a certeza de que Deus está comigo. Então, todos os dias, quando vou ter a minha meditação, e cada vez que vou escrevendo no papel, no caderno, isso me ajuda a poder ver o que Deus está desejando de mim também. Então, é muito proveitoso para cada um de nós. E eu animo a cada um de vocês também que possam escrever todos os dias, ter um tempo, não somente de meditação, mas nessa meditação que vocês possam ter um tempo especial para poder escrever. E se vocês não têm muito tempo para escrever em um só lugar, tome o seu tempo durante o dia e segue escrevendo pouco a pouco e vá aperfeiçoando essa meditação. Isso é uma prática muito boa que nos ajudará a ter a nossa cabeça continuamente na palavra e nos ajudará também a poder viver de acordo com a palavra. Agora, aquelas pessoas, por exemplo, Moisés estava com Deus, ele ficou com Deus lá no Monte Sinaí durante 40 dias e 40 noites. Vocês podem ficar desse jeito com o Senhor? Tem esse desejo de ficar com o Senhor na presença de Deus durante 40 dias e 40 noites, sem comer, sem beber? Na verdade é que muitas vezes nós sentimos que isso é realmente um desafio muito grande e que não dá para fazer. É lógico, o homem, quando quer jejuar, muitas vezes eu conheço muitas pessoas, especialmente entre os coreanos, tem essa prática. Tem várias pessoas que praticam o jejum, não somente de 3 dias, de uma semana, senão tem vários que também fazem um jejum de 40 dias. Mas o fato é de que aquelas pessoas que desde o começo dizem eu vou jejuar durante 40 dias, no final das contas, me desculpe se está parecendo que estou criticando, mas o fato de falar que o centro de quem vai mandar jejuar não sou eu, não posso ser eu, senão é Deus. O Moisés também, quando ele subiu ao Monte Sinaí, eu não acho, e a Bíblia não está dizendo que Deus o tem chamado para ficar 40 dias e 40 noites lá. Ele subiu conforme ao mandato e ao chamado de Deus e, estando na presença de Deus, passou esse tempo. Onde o Moisés ele nem comeu nem bebeu, mas ele passou esses 40 dias. Será que ele sabia que tinha passado 40 dias? Eu acho que não. Mas por isso eu estou falando de que o jejum também tem que ser uma coisa guiada pelo Espírito Santo, guiada por Deus, onde sem que nós saibamos, porque a minha mãe, por exemplo, ela tinha feito jejum de 40 dias, mas ela não tinha começado com esse desejo de fazer 40 dias. Ela começou com uma semana e quando estava orando, o Senhor deu um desejo maior de seguir em oração, e ela jejuou um pouco mais, e assim um pouco mais, até chegar aos 40 dias, e isso acabou. Uma das coisas que nós temos que cuidar-nos é isto, de que nós não temos que levar-nos à glória. Seja que você tenha jejuado durante uma semana, 2 semanas ou 40 dias, isso não é o importante. O importante é onde está o seu coração. Se você realmente deseja ter essa comunhão
essa intimidade com Deus ou não. Isso é o mais importante. Muitos, quando leem esta palavra, esta passagem que nós temos lido, muitas pessoas desejam ser como Moisés, desejam entrar na presença de Deus. Acho que é um desejo de todo cristão, de todo crente, esse anseio de querer estar na presença de Deus e ter ver essa glória e poder ter essa comunhão e assim que o seu rosto seja transformado, né, e possa se resplandecer. Acho que é um desejo que muitos têm no seu coração. Mas este não é o desejo, na verdade, destas pessoas. Mais do que estar na presença de Deus, é que o seu rosto seja resplandecido para mostrar-se às outras pessoas. Eu posso dizer isto porque eu também tenho passado isso. Não quero generalizar tudo, fazer alguma coisa geral, né? Que todos tenham o meu mesmo sentimento. Não quero dizer isso. Mas, na verdade, é que o nosso coração pecaminoso, muitas vezes, tentam olhar as coisas externas mais do que as internas. Então, quando nós temos que entender o fato de que é Deus quem faz as coisas, seja que nosso rosto seja resplandecente ou não, o fato mais importante é de que nós estejamos na presença de Deus e que nós possamos obedecer a esse chamado e que simplesmente sejamos um instrumento nas mãos de Deus. No caso de Moisés, seu rosto resplandeceu. E quando Arão e todos os israelitas viram a Moisés, viram seu rosto resplandecente, eles tiveram medo de aproximar-se dele. E então, nesse momento, cada vez que Moisés queria falar alguma coisa, eu chamava, eles simplesmente obedeciam porque já tinham temor. Sabiam que ele tinha passado tempo com Deus e nesse tempo com Deus ele tinha experimentado uma grande glória de Deus. Por isso que o seu rosto estava resplandecente, né? Então, essa fase que tinham passado fez que Moisés pudesse também compartilhar o que tinha vivido, o que tinha experimentado, o que tinha recebido de Deus e conseguiu transmitir todas essas palavras. Mas o fato é de que no versículo 33 que temos lido hoje, diz assim: quando acabou de falar com eles, cobriu o rosto com um véu. Isto quer dizer que sabia que o seu rosto estava sendo resplandecente e que o povo estava tendo temor. Então ele cobria a sua cara. Muitos pastores explicam de que ele cobria a cara por causa de que ele não queria atrapalhar a glória de Deus, ele não queria atrapalhar o trabalho de Deus, e para não se levar essa glória, não roubar essa glória, dizem que ele teve que também tapar o seu rosto, né? Então, ele teve que cobrir seu rosto. E assim fazia cada vez que ele entrava na presença de Deus, recebia e falava outra vez com Deus, e logo que saía, outra vez tinha que cobrir o seu rosto com o véu. E com tudo isto, nós pensamos que é legal, né? Mas não é o legal. O que nós temos que lembrar é que no Novo Testamento, em 2 de Coríntios capítulo 5, nos está dizendo que ainda no tempo do Novo Testamento, por mais que já tinha passado muito tempo após desse acontecimento de Moisés, ainda, por mais que Jesus já tinha vindo, por mais que já tinha acontecido a redenção nessa cruz de Cristo Jesus, no tempo da igreja primitiva, está dizendo o apóstolo Paulo que ainda os judeus estavam tendo o seu rosto coberto, assim como
como quando Moisés tinha coberto seu rosto por causa desse rosto resplandecente. Isso também cobriu o coração dos homens, né? Mas diz assim que esse véu que tinha sido coberto, esse véu já tinha sido tirado por Cristo, sim? Agora, nós temos que saber de que nós não temos que estar outra vez tentando brilhar a nossa cara, senão nós temos que fazer resplandecer a glória de Deus, a glória de Cristo Jesus, a glória dessa cruz de Cristo. Isso é o que nós temos que focar. O nosso foco não posso ser eu quero me mostrar que eu estou fazendo bem, eu quero mostrar de que eu estou crendo bem, quando está no meio de tudo, sempre vou ser eu o centro da minha vida, eu vou ser o centro do meu pensamento, do meu planejamento, eu vou ser o centro de tudo. Então, com esta mentalidade, com esse coração, nós não podemos glorificar a Deus, porque quando nós conseguimos fazer tudo, então essa glória, em vez de ser entregue a Deus, nós de boca para fora podemos dizer glória a Deus, mas no nosso coração nós queremos levar toda essa glória. Então, por isso, desde o começo, o nosso foco tem que estar bem focado na cruz de Cristo Jesus. Moisés, ele tinha, em certa maneira, coberto o seu rosto com um véu, para que as pessoas não vissem a ele, se não pudessem olhar a Deus, aquele que tinha feito resplandecer o rosto de Moisés. Mas isso, ao não explicar corretamente, ficou como esse véu que ainda estava atrapalhando a obra redentora de Cristo Jesus. Por isso é que hoje nós temos que voltar outra vez à palavra, nós temos que voltar outra vez a ver, não desejar a ser como Moisés, que ficou com o rosto resplandecente, mas desejar ter esse tempo que Moisés teve na presença de Deus, que possamos ser guiados continuamente, completamente por Deus, onde quando Ele nos está chamando, nós simplesmente, sem calcular as nossas o que nós possamos perder neste mundo, sem calcular essas coisas, que possamos nós entrar na presença de Deus confiadamente, porque Ele vai fazer que nem as nossas casas, os nossos terrenos, os nossos campos, o nosso trabalho, a nossa possessão seja tomada por outros. Então, nós temos que confiar plenamente de que Ele vai fazer tudo. Sim? E se Ele nos está chamando para jejuar durante 40 dias, 40 noites, não temos que ter temor. Simplesmente Ele vai fazer tudo. Temos que entender isso. Mas, como já tinha falado, o importante não é quanto tempo você ou nós jejuamos. O importante é permanecer na presença de Deus, desejando, ansiando ter essa palavra de Deus e fazer que a palavra de Deus seja escrita no nosso coração. Então, isso é a coisa mais importante que hoje nós podemos resgatar, e desejo que este dia possa ser um dia onde possamos escrever aquilo que Deus nos tem dado no nosso coração. E com isso, possamos estar caminhando todo momento deste dia, pensando, meditando nessa palavra. Bom, eu desejo que este dia possa ser um dia abençoado uma vez mais pela palavra de Deus, e que vocês, ao meditar a palavra dia e noite, possam realmente sentir a presença de Deus, o caminhar com Deus, e que é o Espírito Santo quem está guiando os seus passos. Vamos terminar com uma oração. Amado Pai, Senhor, muito obrigado, Senhor, por esta palavra. Senhor, assim como você tem falado a Moisés, Senhor, para escrever as palavras
que você tem dito, Senhor. Senhor, Moisés ele tinha escrito nas tábuas de pedras, mas Senhor, hoje nós desejamos que você possa escrever a tua palavra em nossos corações, Senhor, para que fique totalmente, Senhor, aí bem firme, e que o nosso coração não se mexa, não se mova, Senhor, por causa das coisas, das trevas ou das tribulações que o mundo, Senhor, nos está dando, Senhor. Hoje te pedimos, Senhor, que você nos esteja guiando, Senhor, e liderando a uma vida conforme a tua palavra, e que hoje, Senhor, realmente possamos mostrar que a vida na palavra é mais do que suficiente, de que a palavra, o Evangelho, Senhor, é mais do que suficiente para que nós possamos viver. Senhor, confiado de que é o teu Santo Espírito que nos vai ajudar em todo momento a poder lembrar da tua palavra. Hoje também, Senhor, nos entregamos totalmente a ti, somente para que você faça a tua obra, Senhor, e sejas glorificado através de nós. Senhor, muito obrigado. Em nome de Jesus Cristo, oramos. Amém. Amém. Bom, meus amados, que tenham um ótimo dia e um dia muito abençoado, sempre na presença de Deus. Deus os abençoe. Tchau.